Óxidos. O que são óxidos? Óxidos são substâncias formadas pelo oxigênio e outro elemento qualquer, com exceção do flúor. Então, toda substância que tem oxigênio é chamada de óxido, exceto se for com flúor. Há uma enorme variedade de óxidos presentes no nosso cotidiano. Por quê? Porque o gás oxigênio está disponível na atmosfera e se combina, formando ligações, e essa combinação é fácil com a maioria dos elementos químicos. Alguns exemplos de óxidos: gás carbônico, dióxido de carbono, cal, óxido de cálcio, e minerais como hematita, F2O3, bauxita, Al2O3, pirolusita, MnO2. Esses últimos três exemplos, em especial, são minerais que são, em regra, habitualmente são extraídos da natureza, das rochas. São beneficiados em indústrias para que o homem consiga fabricar aí utensílios para o nosso cotidiano. Então vamos a duas classificações. Existem os óxidos formados por metais e os óxidos formados por não metais. Vamos ao primeiro. Óxido formado por metal. Se é um óxido formado por metal, quer dizer que tem um caráter iônico. Por que, Eros? Porque espécies que têm caráter iônico geralmente têm alta diferença de eletronegatividade, e para isso os representantes são metais e ametais. No caso aqui, o representante dos ametais é o oxigênio e um metal. Então são óxidos de caráter iônico, apresentando como ânion o oxigênio, que é chamado de óxido. E vejam só como a nomenclatura é mais fácil. Para os óxidos formados por metais, você vai proceder da seguinte forma com a nomenclatura. É o nome óxido, seguido da preposição de, mais o nome do elemento ligado ao óxido, que no caso é o cátion. Então, os exemplos que nós temos aqui, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de ferro 3. Vejam que eu leio o nome do composto iônico, olhando para a fórmula, eu leio da esquerda para a direita. É o óxido de sódio. Eu escrevo o nome do composto iônico, eu escrevo o nome do óxido, lendo na fórmula da esquerda para a direita. É óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de ferro 3. Existem também os óxidos formados por ametal. Estes já possuem caráter molecular. Nomenclatura para essas espécies químicas. Eu preciso fornecer a quantidade de oxigênio na fórmula e, para tanto, eu tenho que usar o prefixo mono, di, tri, tetra, penta, dependendo da quantidade de oxigênio na fórmula, para indicar a quantidade de oxigênio. Então, vai ser mono, di, tri, tetra, óxido de. E aí, novamente, mono, di, tri, tetra, indicando a quantidade de átomos do outro elemento ligado ao oxigênio. Exemplos. CO. CO é o monóxido de carbono. CO2 é o dióxido de carbono. N2O. N2O é o monóxido de dinitrogênio. N2O5 é o pentóxido de dinitrogênio. Classificação dos óxidos. Nós temos classificação quanto o seu comportamento em água, a sua reatividade. Nós podemos ter óxidos básicos, óxidos ácidos e óxidos anfóteros. Como que essas espécies químicas se comportam em água, ou como que elas reagem com ácidos e bases. Óxidos básicos. Óxidos básicos são espécies químicas que reagem com água formando íons OH-, ou seja, são espécies químicas que reagem com água formando base e com ácidos formando sal e água. Exemplo, o Na2O é um óxido básico porque reage com água formando como base NaOH. Aí você vai proceder da seguinte forma. Na2O é um óxido básico, por quê? Porque ele reage com água formando uma base. Qual que é a base do sódio? É o hidróxido de sódio. Ou
o óxido básico, o Na2O, reage com o ácido clorídrico para formar um sal e água. Óxidos ácidos. Óxidos ácidos reagem com água, formando íons ácidos, e com base, formando sal e água. Exemplo de óxido ácido: SO3. O SO3 reage com água, formando o H2SO4. O SO3 reage com água, formando o H2SO4. Como que eu vou pensar? O SO3 tem a capacidade de reagir com água para formar o ácido sulfúrico. Então, ele é um óxido ácido. Ou também, o óxido ácido pode reagir com uma base para formar um sal e água. E também existe a possibilidade de um composto se comportar tanto como uma base ou como um ácido. Aí nós chamaremos de óxidos anfóteros. São óxidos de caráter iônico, sólidos, pouco solúveis em água e que reagem tanto com ácidos fortes quanto com bases fortes. Exemplo de óxido anfótero. Lembre-se, óxido anfótero se comporta tanto como um ácido como uma base. Óxido anfótero ZNO. O ZNO está reagindo com um ácido forte, formando sal e água. Quer dizer, se ele reage com um ácido forte, ele está se comportando como uma base. O ZNO tem a capacidade também de reagir com uma base forte, formando um sal. Se o ZNO consegue reagir com uma base, então ele está se comportando como um ácido. Então, ele tem um comportamento tanto de um ácido como de uma base. Isso, então, ele é chamado de óxido anfótero. Outros exemplos de óxidos anfóteros mais comuns, além do zinco, são os óxidos de alumínio. Mas também há outros formados aí por metais, entre eles o SNO, do estanho, SNO2, PbO, que é do chumbo, e PbO2. São outros exemplos de óxidos anfóteros. Têm a capacidade de se comportar tanto como ácido como base. Peróxidos. Peróxidos são compostos que contêm um grupo O ligado a O. Os mais comuns são os peróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, e principalmente o peróxido de hidrogênio, o H2O2. Este é uma substância molecular e encontra-se no estado líquido em condições ambientes. Comercialmente, é disponibilizada em solução aquosa denominada água oxigenada, utilizada em ferimentos como antisséptico. Por outro lado, os peróxidos alcalinos e alcalinos terrosos são sólidos e iônicos, que apresentam um ânion peróxido, O2,2-. É o O ligado ao O com carga 2-. Quer dizer que cada oxigênio aqui tem um valor de -1, se eu distribuir essa carga para cada átomo de oxigênio. Os peróxidos são de caráter básico. Então, nós temos aqui exemplos do K2O2, o peróxido de potássio, e o Na2O2, o peróxido de sódio. Alguns óxidos importantes. Posso destacar aqui o óxido de cálcio, CaO, também chamada de cal. É um sólido branco obtido a partir da decomposição térmica do carbonato de cálcio. O composto CaO, a cal, reage com água para formar hidróxido de cálcio, CaOH2, chamado de cal extinta ou cal apagada. A cal é amplamente utilizada na construção civil, na agricultura e no tratamento de água e esgoto. Então, tem um exemplo aqui. A gente encontra esse material, essa substância aí em lojas de materiais de construção.